Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, nobres colegas, em mais um episódio do Advocacia Limitada. Aqui o podcast em que eu converso com advogados reais para a gente conversar qual que é a verdade da advocacia. Se você quer ilusão, já pula. Se você quer conversar, quer participar e quer saber qual que é a verdade, a realidade da advocacia, fica aqui. Já dá o like, acompanha. E esse episódio, como sempre, está super especial. Eu tenho uma convidada que, além de ser uma pessoa muito iluminada, muito bacana, mais do que especial, foi minha aluna? Acho que foi, né? Acho que eu cheguei a dar aula nos últimos semestres da faculdade, do curso de Direito. Mineira, de Belzonte, olha só! Mãe de adolescente, então veja só que além de tudo já é uma sobrevivente nesse mundo, porque não é fácil ser mãe de adolescente ou aborrecente. Advogada das bravas, das boas, atuante, muito boa no direito de família, já fizemos excelentes parcerias. Eu estou aqui com a doutora Cristiane Martins, muito bem-vindo, muito obrigada, doutora! Que prazer! Eu que agradeço pelo convite, Lu, e obrigada pelas palavras. Você Imagina. é uma querida, você salvou a minha vida e me fez odiar menos o direito empresarial. Não fala isso, que me magoa profundamente. Como assim? Eu cheguei a dar aula de empresarial? Você deu direito empresarial para mim. Eu peguei essa turma de empresarial? Ficamos acho que 1 ano. Ai, como assim odiar menos, gente? Que tristeza triste. Você curou um trauma que tinha iniciado, então deu uma amenizada. Então, dá para sobreviver. Porque a maioria dos alunos, é assim, ó, curso de graduação, o pessoal chega naquele aquele imaginário, né, de direito penal é maravilhoso, é de série filmes de televisão, que é tudo muito legal, muito romântico, e aí tem um preconceito gigantesco com direito tributário e direito empresarial, mas mal sabem os alunos que é o dia a dia. Exato. Que é o que a gente lida ali no cotidiano. Pois é, comecei a faculdade focando até no direito penal, mesmo porque meu foco não era advogado. Então vamos começar aí. Mas peraí, porque antes da gente começar esse podcast aqui, você me contou um negócio que foi muito legal. Você vai contar. Qual delas? Não, vamos lá. Porque você trabalhava como produtora, como secretária numa produtora. Uma produtora de vídeos. De vídeos? Conteúdo adulto. E aí, me conta como é que você foi, como é que você resolveu então ir para o direito, sair do conteúdo adulto, que deve ter muita história legal, muita história divertida. Sim, sim. E muito perrengue também. Também. Na verdade... Vamos lá, conta aí, Cris, pra gente. Na verdade, o que aconteceu foi assim, eu comecei a faculdade e eu já tinha 30 a mais. 2 filhos pequenos e eu já estava há um tempo fora do mercado de trabalho. E naquele ano eu tinha decidido que eu ia voltar a trabalhar. Eu tinha feito um curso técnico na área de logística, eu sou técnica em logística, eu fiz na ETEC. Mas aí você fez na ETEC daqui de São Paulo. Lá em Belo Horizonte não tem ETEC. Lá nós temos, acho que é o Cefet, é outro segmento, né? E como é que você veio parar aqui em São Paulo? Eu era noiva. Aí você veio pra casar? Vim pra cá com meu ex-noivo. Acabei conhecendo o meu atual marido, me separei, casei e aqui fiquei. Você casou com um paulista? Com um paulista. Aí você descobriu que era bom. É muito bom. Aí fiquei por aqui. E aí, naquele ano, eu acabei indo trabalhar numa empresa de telemarketing, a Teleperformance. E a minha sobrinha, ela é da área de vídeo, de produção. Ela trabalha com essa parte de... tá me fugindo. De comunicação? Não, na verdade, de designer, gráfico, de trabalhar imagem, todas essas coisas. E ela estava trabalhando nessa produtora. E aconteceu que ele precisava de uma secretária. E ela me indicou. Aí eu fui fazer entrevista. Ele me falou qual seria a minha atividade, como funcionava a empresa. Eu falei, ok. E o que você tinha que fazer? Era desenrolar as coisas? Na verdade, eu ficava com a parte de atender telefone, a parte de compra para o escritório, motoboy, agendar reunião. Ele trabalhava com empresas grandes, Vivo, outras. Então, tinha que mandar material, eu que fazia esse despacho. A administração geral do escritório e coisas pessoais dele, que era eu que resolvia. E aí...
eu peguei e falei, ok. Aí era um salário bom, eu peguei e conversei com meu marido. Falei, olha, agora dá para finalmente eu fazer a faculdade. Ah, Aí eu lembro que até comentei com ele, com o filho dele, que era um querido, sempre foi muito legal comigo. Ele falou assim, ainda brincou. Falou, Cris, nossa, você devia fazer um curso de aeromoça. Você ia ficar tão bem de aeromoça. Eu falei, querido, se eu entrar no avião, já daremos um passo enorme. Imagina trabalhar dentro de você um. tem medo de voar. Toda vez eu acho que eu vou morrer. Eu acho que existem dois tipos de pessoa. As pessoas que têm medo e as que mentem. Sabe? Porque eu morro de medo. Eu entro porque eu gosto muito de viajar. Eu também acho. Depois que eu assisti aquele filme Premonição, ferrou. Toda Ferrou. vez. É Toda oração, vez é assim. oro, Deus, deixa eu pedir perdão dos meus pecados. Vou mandar mensagem Quem falando nunca? que amo. Mas aí eu sobrevivo. É isso Né? mesmo. Que é bom. É bom viajar. Uma viagem daqui para Belo Horizonte de carro, 7, 8 horas, 600 quilômetros. De avião, 55 minutos. Economiza um tempo. Né? Então, assim, eu tenho um tempo, horas a mais para aproveitar com a minha família quando eu vou para lá, Exatamente. né? E aí fui trabalhar com ele, aí eu decidi prestar vestibular naquele ano. Aí comecei a faculdade no ano seguinte, fiquei trabalhando com ele lá 1 ano e meio. Ai, mas volta aqui. Por que o direito, então, e não o curso de aeromoça ou qualquer outro curso? Eu sou filha de militar. Meu Ah. pai foi militar a vida inteira, né? Como dizia ele, o policial, ele é policial até o dia que ele morre. E mesmo Verdade. depois ele vai continuar sendo. É verdade. Então, eu cresci vendo meu pai sair de casa fardado para trabalhar. Eu estudei no colégio da Polícia Militar lá em Belo Horizonte, que é o Colégio Tiradentes. E eu convivi com policiais a minha vida inteira. Os disciplinários que a gente chamava à época, né, dos corredores, eram cabos, eram sargentos, soldados. O comandante do colégio era um comandante da Polícia Militar. Ah, tá. Então, eu gostava, eu sempre tive muito orgulho em dizer que meu pai era polícia. E eu falei, quero ser policial igual ao meu pai. Só que ele, na época, eu não entendi muito bem. Eu achei que ele disse pra mim assim, se você quer ser polícia, estude. Porque você não nasceu para usar farda. Você pode mais do que isso. Porque você é uma pessoa que tem uma personalidade mais forte. E a polícia militar, ela não é um lugar para mulheres. E a época realmente, de fato, não era. Por que ele disse que você não era para usar farda? O que ele quis dizer com isso, hein? Hoje eu entendo que ele viu que eu podia fazer muito mais. E quando ele disse, estude, vá fazer direito, porque você pode entrar em outras polícias, você pode ter um cargo hierárquico maior do que dentro da polícia militar. Dentro da polícia militar, porque eu acho que na cabeça dele, ele pensava o quê? Você vai passar como soldado ou você vai tentar o CFO, entra como oficial, mas a gente sabe que ainda tem algumas profissões que elas são vistas como masculinas. Sim. Só que nós sabemos que a mulher ela pode fazer o que ela quiser. Sem dúvida. O que ela quiser. Na época eu não entendi, mas hoje eu percebo que ele tinha razão. É igual eu falo, gente, olha que fique bem claro, meu problema não é em receber ordens. Eu acho que a ordem, ter uma hierarquia, ter um comando, isso é essencial para o bom andamento das coisas. Mas você receber uma ordem que está sendo dada só pelo fato de você ser mulher, aí já é outra coisa. Ah, certo, entendi. Entendeu? Entendi. Então, assim, a Polícia Civil hoje, a gente vê que tem inúmeras delegadas bonitas, mulheres fortes, mulheres capazes, que são respeitadas. A Polícia Federal também. Então, hoje, depois de muitos anos, eu entendi o que o meu pai quis dizer. Era isso que ele queria. Mas comecei a faculdade, aí já comecei a olhar assim, nossa, o direito penal, ok. Só voltando, não era pelo perigo da profissão. Não Ele tem. sabia que você não ia sofrer em relação a isso, que você ia lidar bem até. Sim, é aquilo. Quem escolhe ser polícia
Ele escolhe porque ele ama aquilo que ele escolheu fazer. Porque dinheiro não tem, reconhecimento muitas vezes não tem. Tá ali parecido com o advogado, né, Cris? Chegaremos nessa parte da sanidade Sanidade mental, da Tá parecido, valorização. da valorização, do perigo, do amor. Exato. Tá bem ali. Eu acho que toda profissão até, Sim, né, tem inclusive a uma gente correlação. tem visto aí vários advogados sendo assassinados. Tem. Então, assim, o perigo... Só te cortando, você já chegou a ser ameaçada durante a sua profissão? Sim, por um advogado. Ele quis me bater numa audiência de conciliação. Um advogado quis te bater? Sim. No fórum, foi em Atibaia. Fui fazer uma audiência para uma amiga. Ele ficou revoltado porque a parte não compareceu, mas eu tinha procuração, eu tinha poderes para estar ali. Transigir. Exatamente. E ele se sentiu ofendidíssimo, que era uma falta de respeito ele não comparecer. Ele sequer se sentou diante da conciliadora. Ele ofendeu a conciliadora, me ofendeu. Mas eu estava sentada, continuei olhando para a cara dele e falando: sua vergonha está sendo passada no débito, querido. Mas a gente lida com isso. E a falta de respeito que a gente passa, né? Total. Porque quando não somos desrespeitados, às vezes, dentro dos fóruns, somos fora. Por colegas, por clientes, porque eles acham que a gente não tem vida. Né? Bom, mas aí vamos abrir um... A gente vai voltar nesse assunto. Eu já vira e mexe, eu sou ameaçada, mas eu não ligo mais, não. Eu já tô até habituada, porque que eu sou a parte tranquila. geralmente a parte contrária, quando fica muito nervosa, vem e me ameaça. Porque ela não tem argumentos. Entendeu? Quando o outro não tem argumento, fica nervosinho. Exato. E vem. E eu já fui muito impetuosa de dar tapa na mesa, de apontar o dedo. Eu só não apanho, ou não apanhei, por ser mulher e por ser pequenininha. Pode ser. Pode ter sido uma vantagem, viu? Até por enquanto. Não sou tão pequenininha assim. Né? Você é mais alta. Mas eu sou baixinha, então, por enquanto, passei... Tá passando livre. Passei reto. Mas e aí, então, você ficou apaixonada porque você cresceu, você vivenciou isso na tua casa, na tua vida, né? Você cresceu nesse mundo. Eu vivi com policiais... os 2 últimos anos do ensino médio, eu fui estudar no período noturno. E lá em Belo Horizonte foi feito o seguinte: os policiais que não tivessem segundo grau, porque na época você não precisava ter, inclusive meu pai foi militar, mas meu pai tinha 4ª série de grupo, né? O que se dizia antigamente. Então a polícia fez o quê? Todos os policiais que não tivessem concluído o segundo grau, eles deveriam voltar para as salas de aula para terminar. Isso era uma forma também de aumentar o conhecimento desses policiais na hora de lavrar um boletim de ocorrência. De dar uma formação, né? Exatamente. Então, nos meus 2 últimos anos, a minha classe, eu estudava com policiais no período noturno, porque eu comecei a trabalhar durante o dia, né? E fui estudar à noite. Então, eu estudava com bombeiros, com policiais que trabalhavam no hospital militar, policiais da rua que trabalhavam na ativa. Então, assim, era o meu mundo. E eu sempre gostei, eu tenho um respeito imenso, sabe, pela profissão. E era algo que realmente me fazia sentir orgulho. E até hoje, eu vejo uma viatura passando na rua com a sirene ligada. Você já fica apaixonada. Acho que vou junto. Mas aí... E aí, isso ficou sempre na tua cabeça? Sim, até hoje ainda tá. Às vezes vai e volta. E isso te motivou, então, a fazer o direito? O direito, porque eu sabia que o direito, ele abriria um leque maior de profissões, não só para a polícia, né? Não só para a polícia militar, né? Para militar, porque aí você tem polícia federal, você tem a polícia civil, e durante a faculdade, com o tempo, você vai vendo que você ainda tem outras possibilidades, outras carreiras, né? E mesmo porque eu não teria qualquer faculdade, eu seria graduada em Direito. Então, fui lá, prestei vestibular, fui começar a faculdade. E aí? E aí,
eu vou te dizer, meus amigos, você não sabe se chora, senta e continua assistindo a aula, ou se você chora e sai correndo, sabe? E foi aquilo, se você não desistir nos 2 primeiros anos, segue que é o caminho. É verdade. Sabe? E assim, é uma coisa que eu vou dizer que é difícil, é você começar uma faculdade aos 18, é uma coisa. Você começar uma faculdade aos 30, Depois de casada, adulto. com 2 filhos pequenos. É desafiador a N potência, né, Cris? N, porque não é um curso fácil. A gente sabe que, aliás, nenhum curso é fácil, porque não importa a faculdade que você estude, não importa quem são os seus professores. Eu acho que depende 80% de você e 20% do restante, sabe? E eu trabalhava o dia inteiro. Eu saía cedo de casa, às vezes meus filhos estavam dormindo, quem levava para a escolinha era o meu marido. Tá. Eu voltava da faculdade, eles estavam dormindo. Porque você tinha ainda esse apoio Eu do ainda teu esposo do em meu casa. esposo e da minha sogra, minha cunhada, que me ajudaram. Eu tive uma rede de apoio muito importante. Porque se não fosse por isso, nossa, os 2 últimos anos eu quis desistir do primeiro ao último dia. Porque você começa a pensar em TCC, você tem estágio para fazer. Aí mudou as Então, coisas. exame da ordem. Exame da ordem, aí vem aquelas cobranças que você começa a pensar, eu não sou capaz, mas o que que meu marido vai achar? O que que meus filhos vão achar? O que que o meu colega que está melhor do que eu vai achar? Você começa a se comparar. E a cobrança para nós mulheres é muito maior, né? Eu não sei o que acontece na cabeça da gente. Pois é aquela coisa. Eu fico pensando que talvez não seja o outro que nos coloquem como Mulher Maravilha. A gente se se colocou. cobra. Porque eu cheguei à conclusão que nós somos criadas desde sempre para cuidar, O tempo todo. mas não somos ensinada a ser cuidada. Então, muitas vezes, a gente chega no limite porque a gente não permite falar, eu estou exausta, eu estou cansada, agora eu preciso de ajuda. Porque é aquilo, vão me achar fraca, vão me julgar. Isso que você falou tem muito a ver também, um pouco antes da gente começar aqui o podcast, com o que a gente estava conversando de um dilema gigantesco que a gente sofre, que é aquela história assim, a gente se envolve demais, Exato. que a gente cuida do cliente. Exatamente. De pegar na mão do cliente. Não é exatamente assim, de trazer o problema para casa. Sim. Mas que acaba, na verdade, comprando o problema do cliente. Exato, você leva para que dentro da faz sua casa. parte. Eu acho que faz parte até. É aquilo, né? Dizem que advogado não tem coração. Nossa, se tem. Olha, então eu devo ter escolhido a profissão assim muito errada, porque eu falo que você ser advogado e você não ter o mínimo de empatia com o outro, e isso não é só ser advogado, eu acho que é isso que está faltando um pouquinho hoje na humanidade, ser um pouco mais empático com o outro, sabe? De entender a dor que a pessoa está passando. Eu vou ser bem sincera, Elô, eu estou aprendendo a separar um pouquinho, porque eu peguei 5 casos da Defensoria Pública. Eu me inscrevi, falei, vou fazer um pouco, ajudar, porque dinheiro a gente sabe que ninguém ganha. Defensoria, nada. Não ganha. Você só tem trabalho e dor de cabeça. E eu peguei esses 5 processos e 3 são de uma mesma pessoa. Era uma revisional de alimento e 2 cumprimentos de sentença. Pois é. 2 processos de 2019 e 1 de 2020. Eu fui nomeada em 2021. Tá até agora? Até agora, porque ela teve advogado particular, ela teve advogado da defensoria, todos renunciaram. E eu falei, no dia que eu vi lá, sabe quando algo te toca? E fala, pega.
Fui ligar, ela me contou a história dela, uma menina nova, trabalhadora, sei porque pelo tempo que ela tá na mesma empresa, são mais de 10 anos, e eu me compadeci da história dela. Falei, vou ajudar. Eu pensei, sou mulher também, eu não passo por essa situação, porque eu tenho meu marido, meus filhos estão crescendo com o pai acompanhando, e assim, não é acompanhando só financeiramente. Tá Ele presente. é um pai que está presente, que participa. Claro que muitas das coisas é a mamãe que resolve, mas eles têm isso. Então eu falei, vou ajudar. Fui ajudar. Bendita hora. Porque eu assumi em 2021. Eu consegui fazer que este senhor fosse citado em 2023. Isso o ano passado. E como que eu fiz isso? Porque ele mudava de empregos, ele trabalha nesses shoppings de automóveis. E quando chegava o oficial de justiça procurando o cidadão, não tá aqui, não trabalha aqui. Aí no último mandado que foi expedido, eu peguei, entrei em contato no fórum, perguntei se eu tinha como falar com o oficial de justiça que ia cumprir aquele mandado e ver o que podia ser feito. Falou, não, doutora, tá aqui o número, pode entrar em contato, é a oficial X e a oficial Y. Liguei para a primeira, foi assim, de uma simpatia. Expliquei para ela o caso, ela falou, doutora, vamos fazer o seguinte, pede para a genitora entrar em contato comigo, que ela vai nos acompanhar. Ela vai nos indicar quem é a pessoa. Vai mostrar quem mostrar quem é e nós vamos entregar. Foi assim que conseguiu intimar e citá-lo. No revisional, consegui ofício do INSS, ele estava trabalhando registrado. Começamos o desconto em folha, tivemos a audiência de conciliação, 3 dias depois ele pediu demissão da empresa. Aí agora ela tem um outro processo que vai para um cumprimento de sentença. No cumprimento de sentença, fica naquela, pede bloqueio judicial, acha um valor, juiz e fica nessa lenga-lenga aí. E tá nesse ciclo vicioso. Inclusive ontem fui ao fórum, tinha levado meu filho no treino. Que você contou. Parei, consegui, porque no Fórum da Penha lá você tem a Zona Azul, consegui, deixei a criança no carro. Gente, a criança não é adolescente de 16 anos, tá? Não tava trancada, senão eu vou ser acusada aqui de abandonar o incapaz. Não, a criança é capaz. Deixei e fui lá para despachar com o juiz, porque 30 dias você esperando. Finalmente conseguimos uma quantia considerável, mas que ainda não... Quantos anos tem o menor? A criança... Desse do caso, processo. Ela tá com uns 8 anos. O pai sequer vai ver a filha. Não tá nem aí, né? Não tá. Ai, lixo, homem lixo. Mas E aí você fica nisso, porque o que eu falei pra cliente ontem, eu falei, ai, doutora, mas eu achei que o dinheiro estando bloqueado era só para... Não. Nós temos, a gente não sabe assim, que o direito tem uma burocracia. ritualística, ele tem todo um caminho para seguir. Mesmo ele não tendo se manifestado, tem um tempo para ele questionar, não questionou, aí o juiz pede, esse dinheiro vai para a conta do judiciário e só depois a gente levanta e você vai ter acesso a esse dinheiro. Até levantar o mandado. Mas aí você vai explicar isso para uma pessoa que não tem ajuda, ela é sozinha, é ela para cuidar da filha, ela trabalha, se não fosse isso, vai saber quão mais necessário ainda seria esse dinheiro que ela quer receber. Assim, é o que eu falo para ela, eu entendo a sua aflição. Mas, assim, o que o cliente tem que entender é que nem tudo depende só do advogado. Nós somos... Nem tudo não, quase nada depende porque, de nós. Porque, assim, nós somos uma peça. Aí temos a peça do outro advogado do outro lado. Aí aqui nós temos... várias outras peças. Quase nada, porque quando chega uma situação, depende muito da prova que o cliente tem. Começa por aí. Quem tem a melhor prova, porque às vezes o cliente apresenta uma situação, ele conta a história, mas a documentação é precária, Exato. Não é aquilo que... A história está correta, mas a documentação não representa aquilo que contou. Aí a gente já
não tem a ferramenta para trabalhar daquele jeito que gostaria. Já dificulta. Muito, né? Aí você tem que contar uma história adaptada. Depois tem a pessoa que vai ler aquela história, se é que vai ler a história que você está contando. Exato. Porque muitas vezes não lê tudo ali, né? Tem o outro lado. São muitos elementos que se colocam, né? E se tiver prova testemunhal, então, danou-se. Você não sabe se é bom ou ruim ter uma prova Eu testemunhal. sempre procuro evitar. Eu sempre gosto de prova documental. Eu sempre vou para instrução documental, porque testemunha, nossa, é triste demais. É muito ruim. Sempre, é bem provável que vá atrapalhar, né? Exato. É bem provável. Então, só quando não tem mesmo nenhuma circunstância, ainda assim eu fujo. Exato. Né? E a gente nunca sabe o resultado, porque nunca depende, na verdade, e aí você vai fazendo, na verdade, aquele trabalho de fazer o processo andar, e de explicar o óbvio. Essa semana eu tive que fazer petição pedindo o óbvio, juro por Deus. É o famoso desenhar. Não, o famoso desenhar. Eu já fiz esqueminhas básicos, juro, Eu falo que aquele PowerPoint do Delanhol serve muito hoje em dia para a gente elucidar o óbvio. Pois é. Né? Serviu para isso. Se é que serviu para alguma coisa, serviu para isso, para desenhar quem é que óbvio, viu né? o PowerPoint era quem deveria ver, né? Não, porque aquilo lá não serviu para nada, serviu só para elucidar uma palhaçada, mas ficou ali só para a gente fazer um desenhinho e tal. Eu faço. E muitas vezes, olha, por falar em desenhar, muitas vezes esses desenhos, quando me interessa, evidentemente, né? Planilhas e desenhos e tal, muitas vezes o juiz pega aquela minha planilha, aquele meu desenho e usa na decisão. Exato. Eu acho maravilhoso. Estou aprendendo essa parte, porque... maravilhoso. É aquilo, né? A gente fica preso... Você tem muito mais tempo de profissão do que eu. Eu lembro que você brincava muito com a gente, né? Eu ainda era da época que era petição escrita à mão, vou entregar ali, processo físico. E às vezes eu fico pensando, hoje a gente está caminhando para facilidades. Eu acho que essa questão de home office, claro, foi de uma maneira muito difícil, uma pandemia explodiu no mundo inteiro. Veio essa facilidade de você não ter que sair de casa, se locomover para ir até um fórum. E a gente viu que as pessoas que a gente mais preocupava, que eram as pessoas mais humildes, elas também conseguem. Porque a tecnologia, ela tá para ajudar, ela tá para participar da nossa vida. Mas às vezes eu fico pensando, você entra num processo, às vezes você pega uma petição inicial de 20, 30 páginas. Não dá. E aí eu me pergunto, tem essa necessidade de você tem que ficar jogando jurisprudência, o juiz já não sabe de tudo aquilo, já não está... Só se for algo extremamente complexo, e a maioria dos casos não são desse grau de complexidade. Já são coisas assim, igual a área de família, atuo mais, a parte de alimentos, um divórcio, são coisas que, infelizmente, tornaram-se corriqueiras. Mães terem que ir atrás de pai para pedir a pensão, tá? Que eu tenho clientes que também, eles entram na justiça para poder pagar. E a mãe não quer. Ah, é? Ah, sim. Tem casos que eu brigo para um pai pagar 300 e em outro a mãe não quer receber 2.000 que o pai tá querendo pagar. Você sabe que eu tive um caso desse? Me explica como que a gente faz. Ah, mas eu tive um caso que marcou, viu? E eu concordei com essa mulher. Por favor. Ela vai saber que é dela que eu tô falando. Se é que ela vai assistir esse podcast. Você falou de militar, ela é militar. Olha isso. O pai entrou com uma negativa de paternidade porque sabia que o filho não era filho biológico. Ele era pai socioafetivo, tá? E já tinha reconhecido a paternidade socioafetiva. É aquele registro à brasileira, né, que faz o registro. Registrou, mas aí eles brigaram, se separaram, aí ele quis dar de espertalhão,
Não Olha sou pai que mais. canalha, então agora eu não sou mais pai. Quer dizer, quem sofre é a criança. Então ela falou assim, tá bom, então eu não quero mais. Só que aí, enquanto corria o processo de negativa de paternidade, porque tem que fazer exame de DNA e essas coisas todas, eu entrei com a ação de alimentos para que tivesse, então, o desconto da parcela de alimentos, porque enquanto não houvesse a negativa da paternidade, Ele tinha tá que continuar certo? pagando. E ela sabia, então, quem era o pai biológico. E aí eu perguntei para ela, você quer entrar com a ação de reconhecimento de paternidade, para aí a gente pedir a ação de alimentos, né, e tudo mais? E aí ela disse para mim, ela falou, não, porque meu filho já foi tão prejudicado psicologicamente de não ter mais pai, porque quem era o pai socioafetivo negou tanto esse menino, porque ele já não estava entendendo mais que ele não tinha pai, quem que era o pai, quem que deixava de ser. Ela falou assim, quem vai cuidar do meu filho agora sou eu. E ela Parabéns. tinha condições financeiras, porque ela tinha ela era militar, ela morava inclusive na Vila Militar, ela já tinha pensão porque ela foi viúva, né? Então, ela tinha uma boa condição financeira, ela falou assim, eu não quero, não vou depender e eu vou proteger meu filho. Nossa, Se parabéns um pra dia essa mãe. esse pai biológico quiser, ele vai ter que conversar comigo e a gente vai ter que fazer uma proximidade, mas eu vou proteger meu filho, porque esse menino sofria horrores. Nossa. Porque você pode... E era uma criança pequena, porque ele conviveu com o pai socioafetivo durante a primeira infância, até os 3 anos, me corrige se eu estiver errado, eu não sei até quanto vai a primeira infância. Mas aí depois, quando ele viu esse pai socioafetivo na perícia do DNA, ele ativou a memória dele. É a lembrança, né? Foi algo assim chocante, chocante. Então ali foi um gatilho, ela falou assim, chega, eu não quero mais. Eu entendi ela. Não, ela tá mais do que certa. Ela quis proteger o filho dela. Mas você sabe que uma vez, um caso que eu atuei, eu acabei depois para conversar com o advogado, a gente estava numa audiência de conciliação, eu virei, eu falei na frente do conciliador, sabe qual é o problema de vocês agora nesse momento? E falei pro meu cliente, você me desculpa, vocês estão usando o filho de vocês como moeda de troca para atingir um ao outro. Ah, mas isso é muito Calou comum. todo mundo na sala, sabe? Porque já era uma audiência de conciliação que já estava indo para 2 horas. Ah, não faz sentido. Não faz sentido algum. Então chegou uma hora que era isso. O pai é piloto, a mãe recebia um bom valor, mas o pai estava naquela picuinha, porque a mãe estava casada com outra pessoa, tinha um novo filho, tá gastando o dinheiro que eu pago da pensão pro menino para usar com o outro, e ficou, sabe? E chega uma hora que você fala, e aí, vocês estão realmente querendo proteger a criança? Ou Vocês vão ficar nessa queda de braço. é uma queda de braço, porque acaba se tornando mais uma questão pessoal entre os genitores do que propriamente buscar o interesse da criança ali. Ô, Cris, você viu que a gente já foi para outro lado, Ai, né? gente, Você olha o sabe? TDAH. Não, mas não é isso não. Porque direito de família é assim. É. Outro dia eu cheguei na casa da minha mãe, ela estava assistindo Casos de Família. Eu falei assim, mãe, você não precisa assistir esse programa. Conversa Fica uma comigo. semana comigo que você vai ver que emoção que é. Porque casos de família na Sim. advocacia É o que mais tem. da televisão ainda é suave, porque a gente vê cada situação, né? E E no fim das contas, você não terminou a história. Ai, meu Deus, Vamos voltar, vamos botar aqui Vamos no voltar. eixo. Gente, hoje isso aqui vai render. Olha, porque aí você estava contando assim, que da faculdade de Direito, você viu o Isso. leque de possibilidades de Isso. carreira. Mas até então, quando eu comecei Como é a que foi isso da faculdade? Que você tinha rede de apoio. Sim, sempre tive Que e foi, tenho até que hoje. foi, na verdade, o que te garantiu se formar. Sim. E aí, o que acontece? Eu continuei fazendo a faculdade, eu acabei saindo do meu emprego, porque eu precisei fazer estágio, eu tinha horas de estágio para cumprir, e eu queria ter um pouco de contato com o direito. Aí você foi fazer estágio aonde? Eu fui estagiar na subprefeitura da Sé. Olha que legal! Na assessoria jurídica de lá, foi assim...
Eu aprendi muita coisa. Eu tive um supervisor de estágio que foi... ele foi fundamental. Ele me ensinou muita coisa que eu levo isso para mim até hoje. É uma coisa que ele me ensinou. Não venha para mim com dúvida. Não venha para mim e diga que não sabe fazer o que eu te pedi. Você vai chegar aqui e vai falar, olha, eu busquei informações, eu estudei, estou com dúvidas. Porque o não saber quer dizer que você nem ao menos tentou. Maravilha. Então, assim, e ele foi uma pessoa que quando eu fui fazer entrevista com ele, eu lembro até hoje, ele perguntou por que do direito, eu falei que eu queria ser delegada, e eu lembro até hoje que ele olhou pra mim e falou assim, você tem cara de delegada. Tem mesmo. Ai, obrigada. E aí, Tem. comecei a estagiar lá e aprendi bastante a parte de direito administrativo. E aí eu fiquei naquela, vou começar a estudar para concurso, não vou, já começo. Mas aí você fica uma coisa de cada vez. Porque eu já estava naquela, filhos pequenos, trabalhando, faculdade. Aí eu falei, eu quero terminar a faculdade. Sim. Eu preciso terminar. Lógico. E aí veio outra questão, eu tenho que passar na prova da ordem. Ah, sim. Porque até passar num concurso, eu falei, não dá para ficar sem trabalhar. Não, e a prova da OAB também é um Já obstáculo é. interessante para quem vai fazer concurso. E olha, foi um obstáculo que eu vou te falar, viu? A sanidade mental, se não acaba ali estudando para ordem, você sobrevive. Foi difícil para você? Foi, porque eu não fiz cursinho para a primeira fase. Eu estudei por conta. E é aquilo, entre você estuda, leva a menina na escola, estuda, aí você para. E para mim foi bem difícil porque muitos dos meus colegas, eles foram aprovados ainda no último ano da faculdade. Ah, no curso, durante o curso da Durante graduação. o curso. Então você fica com aquela pressão. Ai, só eu que não. Só eu que não, porque eu não sou capaz, sabe? Não que ninguém me julgou, ao contrário, é aquilo. De se comparar. A gente acaba se comparando. Às vezes não é nem o dedinho do outro que tá apontando. O duro é é o a que volta comparação. pra gente, sabe? Então, e eu vou te dizer, eu acho que a pior cobrança É a nossa. é a nossa. Então, e aí você já começa, né? Eu comecei a sair um pouquinho do direito penal. Tive uma professora maravilhosa, a Que Cris, veio aqui. que veio aqui, que eu amo de paixão. Ela sabe disso. E aprendi muito. Mas, assim, você me perguntou, por que você não quis ir pro criminal? Porque eu não tenho esse perfil do advogado criminalista. É diferente o perfil do advogado criminalista e de uma pessoa que quer seguir carreira militar. Me explica isso aí. Porque você, quando é um advogado criminalista, é uma coisa que a Cris me ensinou. Não importa quem seja, não importa o que ele fez. Você tem que defender o direito daquela pessoa. Não tem julgamento da Não pessoa. tem julgamento. Agora, você sendo policial, para mim, só vai interessar o quê? Você deixou de cumprir a lei? Então tá aqui, ó. Essas são as sanções que são aplicadas a você. Eu não tô ali para mitigar. Eu tô ali para fazer cumprir a lei. São dois lados iguais que vão estar sendo cumprindo a lei? Sim. Mas são duas óticas totalmente diferentes. É o antagonismo. Exato, porque o advogado, ele vai pensar o quê? Essa pessoa tem direito à defesa, não importa se ela tá errada. E eu tenho muito daquilo que eu falo, que para mim é muito difícil seguir em algo que eu não acredito. Então, não dá igual, se você pega um caso desses midiáticos, de filho que assassina pai ou vice-versa. Como que eu vou trabalhar sabendo que aquela pessoa é culpada? É o que a Cris falava. Você só vai fazer cumprir o direito dele de ter uma pena justa e ter todo o processo cumprindo o seu rito. Então é por isso que eu falo, eu não tenho esse perfil. Para mim seria midiático ou não, né? Ou não. Sabe? Então, assim, você tem que ter esse perfil. E, assim, o direito ou você ama ou você odeia.
Não dá para ter mais ou menos. Então, assim, quando eu olhei tudo que implicaria ser advogada criminalista, eu falei, para mim não dá. E aí depois eu comecei a ver, tá, mas se eu for polícia, que a gente sabe que corrupção tem em todo lugar. E Tem até na faculdade. até na faculdade. Quem nunca meteu um atestadinho lá pro professor? Eu não, gente, mas a gente já deu uma olhadinha pra prova do colega do lado. Quem nunca fez uma colinha aqui assim na mão? Acontece, gente. Vocês cobram muito da gente. Quem nunca teve um teto de vidro que atira a primeira Não é? pedra? Então, e aí o que acontece? Eu comecei naquele caminho na faculdade, falei, bom, direito criminal já sei que eu não vou atuar. Mas eu preciso aprender porque, como você diz, como você não quer o direito criminal e quer ser polícia? O conhecimento você tem. Então, são duas práticas totalmente diferentes. Agora eu entendi. Não é que você não queria atuar no direito penal. Não. Na verdade, você gosta do direito penal, você se identificou, sim, mas não para atuar como advogada criminalista. Advogada criminalista. Não é que você vai conceder o benefício da dúvida. O benefício da dúvida, ele sempre vai ter, sabe? E eu falo que o direito, ele tem muito disso, essa questão investigativa. Porque o cliente, ele te traz uma história, você tem que ver, opa, peraí, será que é isso mesmo? Nunca é. Nunca é. Nunca será. Porque, Nenhuma área. como diz, né? Toda história tem dois lados. Eu falo que tem 3. Eu acho que ainda tem 4, porque sempre tem alguém do lado que tá vendo alguma coisa que a gente não tá vendo. Tem um filme muito legal sobre isso. Eu esqueci o nome desse filme, que se passa em Roma, é o assassinato de um político, que eles estão filmando numa transmissão ao vivo. Ah, não Você sabe qual que é? É o 15 segundos? Não, é de um policial, não é com o Robert De Niro? Não é não. Não, nesse não? Não é não. E aí vai passando, assim, várias tomadas, né, desses segundos, assim, então mostra do ponto de vista de quem está filmando, do ponto de vista de quem está tomando picolé, do ponto de vista do segurança. São várias cenas, assim, várias tomadas, né? Muito interessante. Vou lembrar o nome desse filme aí. É isso que você falou. São várias versões do mesmo fato, né? Exato. Nunca tem uma única versão. Não tem. E aí acabou que uma das nossas professoras, a Tânia, que dava direito civil pra gente, uma querida, um dia nós fizemos, acho que foi um júri simulado, e eu lembro que depois que acabou o júri, ela virou pra mim, eu não sei se ela estava me elogiando ou se ela estava me rogando uma praga, gente. Ela disse, você pode não querer, mas você nasceu para ser civilista. Ela tem um olhar clínico, hein? E aí aconteceu. Concluí a faculdade. Olha para você ver. Entrei querendo entrar para a polícia, poderia ter seguido no direito criminal, de repente me apaixonei pelo direito civil. Concluí na faculdade, gostei muito do direito do trabalho também. A Ruth, uma querida, foi nossa professora. E me apaixonei também por direito tributário. Aí todo mundo, Cristiano, você vai fazer prova em civil, né? Da OAB? Da OAB. Eu falei, não, você não vai fazer direito civil? Eu falei, não. Aí então você vai fazer direito do trabalho, porque tava todo mundo naquela. Vamos fazer direito do trabalho, porque é tranquilo, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu soltei, não, eu vou fazer direito tributário. Todo mundo assim, como você vai fazer direito tributário? Eu falei, eu vou fazer. E fiz. E aí, você passou na primeira prova que você fez na OAB? Porque você falou que foi difícil para você a OAB. Foi difícil. Eu reprovei 3 vezes na primeira fase. E nunca foi tão difícil ter um ponto. Porque você fica ali 39, 38. Aí eu você acho que é a pior coisa que tem, né? Eu acho que se eu tivesse acertado 20 questões, talvez não doesse tanto. Igual em um dos exames, eu acertei 49 questões. Anularam 2. Mas aí já estava nos meus 49. Ai. Aí eu passei na 4ª tentativa, fui fazer a segunda fase. Aí na segunda fase eu fiz cursinho. Tá, para te dar esse gás, para te ajudar. O que eu tive, na faculdade a gente não aprofunda muito. Nós vimos as peças,
Mas você precisa Não, mas o ver cursinho, ele vai te dar o foco, a técnica da da prova da prova. OAB. Isso. Exatamente. Ele te foca naquilo ali. É o que a banca quer, É. sabe? E eu fiz o cursinho, aí não passei. Ai, meu Acertei. Deus. O mais temido de todo mundo, eu acertei, que foi a peça. Tá. Fui muito bem na peça, mas nas questões eu não fui bem. Mas por quê? No dia da minha prova, o abençoado do advogado que estava na sala, eu não sei, acho que ele Que era o examinador é o ali? examinador. Eu acho que ele não foi com a minha cara, porque você tá ali na prova, você já tá extremamente nervosa. O seu emocional tá em frangalhos. Porque você já vem de uma sequência de vários dias. Eu tava estudando 12 horas por dia. Da hora que eu Você tava numa acordava, rotina sim. insana de A estudo. minha sogra cuidava de almoço. Na hora que tava pronto, Cris, vem almoçar. Aí eu parava, buscava a criança na escola, não sei o quê, voltava a estudar. Então, assim, você tá extremamente cansada. Segui toda a orientação do professor do cursinho, de como marcar o vadimeco, aqueles lápis de cor que apaga se ele cismar de alguma coisa. Juro pra você, eu acho que, no mínimo, umas 5 vezes, ele pediu pra ver meu vadimeco. Chegou uma hora que eu fechei o vadimeco e coloquei embaixo da cadeira. Não olhou Não mais. olhei, ele veio pra mim, doutor, algum problema? Eu falei, eu acho que deve ter algum problema com o meu vadimeco, eu prefiro não usar. E aí, não concluí, as questões ficaram pela metade, deixei uma sem fazer, não passei. Aí eu fui pra repescagem. Aí você vai com aquela, se eu não passar agora, eu vou ter que voltar Fazer a todo, primeira fase. E aí é tudo de tudo de novo. novo. Aí eu falei, se eu não passar Ai, agora, dá um tempo aí, porque o meu. Ai, não acredito. Eu coloquei no silencioso, mas é o alarme. relaxa. Bom, valendo. Aí você teve que retomar a primeira Retomar. fase. E aí, depois que saiu o resultado, eu tirei uma semana, eu falei, não quero saber de estudar, me revoltei. Falei, não quero saber de estudar, não vou estudar. E eu lembro que o meu esposo virou pra mim e falou assim, tá, renova o cursinho e tal. Eu peguei e falei, não, eu vou tirar uns dias. Tirei uns dias. Aí ele, vamos, assina de novo o cursinho, me fala qual é, eu vou pagar. E eu falei, não. Tudo que eu precisava aprender, Você aprendeu. eu aprendi. O problema não foi a falta de conhecimento, porque eu acertei a peça, eu fui bem nas questões, só não tive nota suficiente. Eu tirei, acho que fiquei com, na peça que valia 5, eu fiquei com 4,75. Nossa, você foi super Fui bem. super bem, a peça valia 5 foi super pontos. bem. Então eu falei, não, eu preciso controlar aqui. A mente. A É a mente. tal da mente. A A tal da cabeça tem que mente. estar boa, né? E aí eu peguei e continuei estudando. Falei, fiquei acho que uns 15 dias sem pegar em nada. Nada, eu não olhava. Não sei que dia que vai ser a prova, não sei o quê. Fui. Aí depois eu voltei a estudar, foquei, falei, olha, não vou passar mais 12 horas sentado estudando, eu vou pegar 6 horas e vou estudar. E aí eu comecei a pegar peças, comecei a fazer, peguei outras provas, comecei a resolver essas provas. Eu já tinha feito as marcações do meu vadimeco, então eu deixei, eu sabia que se caísse uma execução, era tal peça que eu tinha que ir, os artigos que eu precisava usar, e fui. E no dia da prova, fui fazer a prova muito tranquila. Eu falei, Deus, que seja feita a tua vontade. A minha você sabe qual é. A minha você sabe qual é. E eu, só pra você ver, eu sou um bandista. E antes de fazer as provas, aconteceu de ter giras, que foram giras de caboclo. E nas 3 vezes, na que eu passei da primeira fase, na que eu reprovei da segunda e que eu fui fazer a repescagem da segunda fase, eu passei com o mesmo guia. E na última vez ele me fez uma pergunta: por que que você está fazendo essa prova? Ué. Porque o meu marido, porque meus filhos, porque
os meus amigos já passaram. Tá. Era sempre o outro. Sempre o outro. Ele olhou para mim e falou, pois é, você tá fazendo uma coisa certa pelos motivos errados. Você tem que fazer a prova por você. O conhecimento já tá aí. A hora que você entender que a prova é para você, porque quem vai trabalhar nessa profissão que você escolheu? Eu. Quem que vai resolver qualquer problema que surgir? Eu. Então, por que você está preocupada com o seu marido, com os seus amigos, com os seus filhos? Aí virou a chave. Eu falo até hoje que eu fui fazer aquela prova da repescagem, eu estava anestesiada. Eu sentei numa calma, então eu comecei a ler a prova, eu falei, nossa, gente, é essa peça. Aí a examinadora, porque eu pensei alto, a examinadora assim, doutora, Desculpa. E fui. Mas você sabe que teve aqui o Rubens e ele veio, foi uma celebração, porque ele ficou muito tempo tentando passar no exame da OAB e ele disse que ele conseguiu passar porque ele estava tranquilo. Porque é o estado mental da tranquilidade que faz com que consegue mesmo a pessoa ter essa calma e essa serenidade para poder vir o conhecimento, porque você já tem, né? Tá aí na cabeça para realmente poder fazer e transmitir esse conhecimento. Porque não é falta dele. Não. Porque durante todo esse período, se você precisasse orientar uma pessoa que te procurasse, você saberia fazer. Sim, exato. Se você precisasse ter uma parceria, se você precisasse trabalhar para alguém, você saberia o que fazer. Sim. Por que na hora da prova dá aquele nervoso que se fala, meu Deus, né? São as cobranças externas. Exato, essas cobranças é que deixam a gente, ai meu Deus, e agora? E agora, né? E veio. E aí a advocacia, então, como que está sendo para você, Cris? Olha, eu vou te ser bem sincera, Elô. Eu converso muito com uma amiga minha sobre isso e já falei com você. Eu tenho uma dificuldade muito grande em precificar o meu trabalho. Todo mundo. Sabe? E outra coisa, eu tenho aquele medo de andar sozinha. Eu, graças a Deus, eu sou uma pessoa assim... Você disse no começo que eu sou uma pessoa iluminada. Eu sou sim, sabe? Porque eu sou cercada de pessoas maravilhosas. E eu tenho, até hoje, todos os meus professores que eu precisei pedir orientação, pedir ajuda, eu sempre pude contar com todos. E assim, eu tenho zero problema em dizer que não sei fazer. E tá, eu vou lá, vou estudar, mas me dá aqui, eu começo por onde? Agora, deixa eu te perguntar, qual que é a tua dificuldade de precificar? Sabe o que eu vejo? Hoje, a advocacia, ela virou um bandejão. Eu lembro até hoje, quando você tinha postado num grupo que a gente tem na faculdade, de ex-alunos, e você estava precisando de alguém para fazer uma diligência. E aí, naquele dia, eu falei, nossa, a Heloísa, ela é super exigente no que ela faz. Porque você tá certa, você entrega um trabalho de excelência, você não pode querer receber menos que excelência. Exato. Né? E aí, eu fiquei assim, vou ou não vou? Aí, aquela vozinha, vai, entra em contato com ela. Aí, eu lembro que eu mandei mensagem, falei, doutora, me chama aqui. Aí, você me falou o que queria, falei, quanto você cobra? Eu falei, então, Heloísa, eu... Não sei. Não sei. Gente, ela me mandou um print da tabela da ordem. Tá aqui, doutora. Começa daqui e vai até aqui. Eu fui pro meu marido e falei, Davi, agora o que eu faço? Ele, Cris, cobra o valor entre o mínimo e o máximo. E foi assim. E hoje, de verdade, eu não tenho rede social como doutora Cristiane. Todos os clientes que eu tenho vieram por indicação. Mais uma coisa, eu sou grata porque você me ensinou. Eu jamais vou sair da minha casa para fazer uma audiência para alguém para ganhar R$100. Que bom. Não vou. Porque é uma coisa que as pessoas não entendem. Você ser advogado não é só o seu conhecimento que você está colocando, como diz, né? Colocando em jogo ali, colocando na mesa. Você coloca o seu tempo.
Você coloca o seu emocional, porque é aquilo que nós falamos lá atrás, de ter a empatia pelo cliente, de sentir a dor dele. E me desculpem, eu, Cristiane, não consigo ouvir a história daquele meu cliente e não me compadecer. Exatamente. Hoje eu aprendi a não colocar todo mundo no patamar de coitado, porque ninguém é coitado. Não, isso é diferente. Não é que a sabe? pessoa é coitada, mas a gente entende a dor do A cliente, dor dela, a gente se compadece, sim, né? E isso tem um valor um do seu valor, trabalho. exato. E quando a gente assume um caso, isso também tem um valor. Sim, E você representa aquele cliente. Isso tem uma seriedade e exato. tem um valor. E Isso tem que ser precificado. E muitas vezes, Elô, o que o cliente não entende é que ele te paga um valor de honorários hoje, que quando o processo chegar ao fim, esse dinheiro de honorário esse honorário que ele pagou, Virou pó. já virou pó. Ele não paga todo o tempo, porque o cliente, acho que ele pensa assim, eu estou pagando essa fortuna de honorários para o advogado, ele tem que me atender todos os dias. Eu tenho uma cliente que ela me manda mensagem às 5h57 da manhã. Ah, não. Aí me perguntaram por que eu tenho um número comercial e um número pessoal. Porque eu vou ver a mensagem chegando no meu pessoal... E a gente recebe plim. Você vai responder, ou se você não responde, aquilo ali já mexe com o seu emocional, porque você fica agora. Eu não respondo, mas eu vou ficar remoendo aquilo. Aí você vai e responde. Isso que você falou dos honorários, eu faço assim, ó. No começo, o processo dá um trabalhão no início. Sim, sim. Porque organizar a documentação, que às vezes não, na maioria das vezes vem tudo bagunçado, Sim. que a gente tem que reunir, tem que olhar, e é no detalhe mesmo que as coisas acontecem, Sim. né? Às vezes é uma assinatura, é uma frase, é uma palavra que a gente pega ali, e quantas vezes muda tudo, quantas vezes é uma coisinha que a gente ganha o processo numa frase, né? Numa página ali que está ali o caso todo. Exato. Né? Então, isso é muito importante. Aquele trabalho inicial é o volume maior. E eu costumo dizer assim, olha, não trabalhar esperando que vai ter uma sucumbência grande no final. Eu ouvi na faculdade que a gente ia ficar rico com sucumbência, Não, ninguém doutora. fica rico com sucumbência, porque eu não sei o que acontece, porque tem uma regra no Código de Processo Civil que não é obedecida. Não é. Ela É meramente de enfeite, ilustrativa, porque acontece assim, é de 10% a 20% do valor corrigido da causa, não é? Exato. Experimenta ter um valor da causa alto para você ver. Mas aí é Não vai ter. desproporcional. Não, é desproporcional. É isso não que vai está usando ter. agora, né? Pra dar... É desproporcional. E aí você pega, se você tiver a sorte, quantas vezes você teve uma causa de R$1 milhão? Nunca, infelizmente. Então, se você tem a sorte de ter uma causa de R$1 milhão, R$1 milhão, quanto tempo um processo dura, em média? 5 anos? Vamos colocar 5 anos, sendo otimista. Sendo otimista, né? 5 anos, tá bom? Então, R$1 milhão, 10% sobre R$1 milhão de sucumbência, tá? Dá quanto? 100 mil. Tô sendo amiga da matemática aqui, tô fazendo tudo na base de 10 para ficar fácil. Contas exatas, por favor, somos humanas. Redondinho para ficar fácil aqui a conta, né? Se você pegar 100 mil e dividir por 5, porque são 5 anos, né? 100 dividido por 5 dá quanto? Dá 20 mil por ano. Se você pegar 20 mil por ano, não dá R$2 mil por mês. Então, para você ter, 100 mil reais de sucumbência, 100 mil reais você tirar de sucumbência, é legal, né? Com certeza. Você tem que trabalhar muito ao longo do tempo, para que pelo menos a cada 2, 3 meses você tenha aí essa sucumbência. Então, você tem que trabalhar não sei quanto tempo para ter um caixa futuro de 100, 200, e aí vai virando um esquema de pirâmide, porque você vai ter um monte de prazo,
um monte de audiência, Exato. um monte de petição para fazer e tudo mais, e sem receber. Se você ainda representar o cliente até o final do processo. Porque uma das partes pode desistir no caminho. Pode desistir no caminho e você ainda pode ser destituído no final. E ainda você vai ter que brigar por parte da sucumbência, porque não vai ser o todo. É um proporcional. É o proporcional. Então, é um risco muito grande. Advogar só com base na sucumbência não é viável, não dá e não é uma estratégia inteligente. Não é. Então, o que eu falo que é uma estratégia inteligente para advogado? É ter o prolabore inicial e ir trabalhando para ter uma composição. Porque aí você resolve duas coisas. Você não fica com aquele processo até o final e resolve o problema do cliente, que aí é o melhor dos mundos, você resolver. Com certeza. Entendeu? Porque não dá para você ficar na esperança de sucumbência. Não dá. E outra coisa é aquilo, né? Você trabalhar visando receber só no sucesso da causa. Não dá. É um erro. Porque o cliente, ele chega para você e fala o quê? Não, doutora, é causa ganha. Não. E você quer ver uma coisa que me ajuda muito a fechar contrato? Quando o cliente me pergunta assim, doutora, é esse o valor dos honorários e tem mais alguma coisa? Eu falo, não. Esse daqui é o valor do meu trabalho. O que você ganhar é seu. Porque eu não gosto dessa coisa de ficar no êxito. Sim. Porque a gente nunca sabe o resultado final, né? Certo. E eu aprendi ao longo do tempo que pode... Primeiro assim, porque como eu sou da área do societário, eu lido muito com conflito de interesse. E às vezes eu entendo que dependendo da causa, tem conflito de interesse. Né? Então, eu não gosto muito de ter isso. E aí, por exemplo, casos de família. Não dá para você trabalhar no êxito com ação de alimentos. Não tem como. Não dá. Você não vai querer êxito na pensão. Não dá. Não dá. É inconcebível. Com certeza. Né? Numa ação de divórcio, por exemplo, em que a parte vai receber em patrimônio, é algo que não tem liquidez. Como que você vai receber de algo que não tenha liquidez? Exato. E que te dá um baita de um trabalho para negociar. Com certeza. Então, o trabalho maior, que é aquilo que eu falei para você no início, que é a negociação, que é a estratégia, eu acho que é aí que está o valor do advogado. Sim. Não é o final, não é para ficar de olho ali no patrimônio do cliente. Então, mas aí o que eu tenho percebido, que muitas vezes você tem essa visão, eu sei que aqui é o trabalho, vou seguir a tabela da ordem, que a gente sabe que aquilo ali é só para você ter uma ideia, ter um ponto de partida. Isso. Mas aí você usa aquela tabela que a ordem divulga, né, para te dar um parâmetro, para te dar um norte, e aí quando você vai cobrar o seu honorário, a pessoa fala, mas o fulano me cobrou X. Antes, eu ficava, mas como assim? Mas uma coisa eu tô aprendendo. Eu ouvi uma coisa ontem que é muito certa. Às vezes uma porta que se fecha não é uma porta para você entrar. Com certeza. Então, assim, aquele cliente já começou barganhando com você ali pelo seu serviço, usando o nome de outro profissional... Não é um bom cliente. Não é, você vai ter problema com ele, porque se ele está expondo o outro, o que ele vai fazer com você? Então, melhorei. Hoje, eu posso te dizer, se você me perguntou, como está a sua advocacia? Hoje eu sei o que eu quero. Ótimo. E sei o que eu não quero. E trabalhar de graça, ver grupo de correspondente oferecendo R$80 para você ir até o fórum, para você fazer uma audiência. Gente, é inconcebível isso. Não, você estuda 5 anos. São 5 anos de graduação. Só para se graduar. Só para se graduar. Você tem prova da OAB. Tem gente que estudou aqueles 5 anos, passa. Eu precisei de mais 2. E foram mais 2 anos estudando. Você vai fazer uma audiência. Você não vai de qualquer jeito.
você, no mínimo, vai se colocar apresentável para estar ao lado do seu cliente. Isso é uma atenção que você dá a ele e um respeito com você mesmo. E tem mais um detalhe. Se você está como correspondente, você está representando o profissional que te contratou. Então, tem que ter um mínimo, inclusive, dessa representação. Que imagem você quer passar? Exatamente. É aquela... Você tá se colocando no lugar daquele profissional. Você não pode estar de qualquer jeito. Não mesmo. E não é qualquer profissional, não é... Você tem que primeiro se colocar, se respeitar toda a trajetória que você teve, que você tem, porque o curso de Direito não é fácil. Não é mesmo? O exame da OAB tampouco, e a vida do advogado muito pouco fácil, né? A gente sabe. Sim. Então, realmente, não dá para fazer uma correspondência por valores irrisórios. Não dá mesmo. Né? O valor da OAB para correspondente, eu acredito que tem que ser respeitado. É o mínimo. Alguma coisa tem que ser respeitada. É o mínimo para ser respeitado. O valor dos honorários da OAB, eu tenho algumas reservas. Porque de valor, voltando um pouquinho ao valor dos honorários, eu acho que para precificar os honorários, a primeira coisa que o profissional tem que saber é o valor do seu custo, para não ficar no prejuízo. Qualquer profissional liberal ou qualquer comerciante, ele tem na ponta da língua o custo operacional dele. E nós advogados, pelo menos eu, não tenho isso. Tem que saber o quanto custa. Quanto custa a doutora Cristiane? Quanto custa a operação da advocacia da doutora Cristiane Martins? Para você saber quanto custa a sua hora, para você não cobrar menos, para você não ter prejuízo naquilo que você está cobrando. Exato. Então, a tabela da OAB não sabe o teu custo operacional. Essa é a minha reserva da tabela da OAB. Sim. Agora, veio um colega aqui que ele deu uma sacada muito boa, que ele usa a tabela da OAB para saber o quanto de trabalho vai dar aquela causa. Porque se os honorários da tabela da OAB são mais altos, significa que aquela causa vai dar mais trabalho. Então, se você nunca trabalhou naquilo, usa a tabela para tentar mensurar o quanto de trabalho vai te dar. Você vai ter. Né? Não em termos de precificação, mas em termos de trabalho que você vai ter. Eu achei bem inteligente essa estratégia dele. Agora, em termos de precificação, você tem que saber quanto que é o teu custo. Você vai ficar trabalhando no prejuízo? Não, não dá. Entendeu? É básico. Exato. Você tem que saber quanto que é. É aquilo, né? Hoje, eu vou depois, né, pós-pandemia, muitas pessoas hoje não têm mais um escritório físico. A maioria dos advogados não tem. Que é o meu caso. Eu não tenho. Quando preciso, eu uso a sala da OAB, ou se precisar, dependendo do cliente, você ou vai no cliente. E tá tudo bem, vai tomar um café num lugar legal. Perfeito. Para sair daquele ambiente também muito engessado. Austero, né? Dependendo do caso que você vai tratar, você tem que estar mais acessível ao cliente. No meu caso, como é direito de família, é muita questão de alimentos, então você procura estar num ambiente mais... que a pessoa vai ficar mais à vontade ali com você. Mas tem cliente que ele ainda tem essa coisa de você... Ah, mas você não tem um escritório, como eu vou te achar? Ah, tá. Falei, mas por que eu sumiria? Sabe? Mas hoje você pensa, mesmo eu trabalhando em casa, agora eu entendi o que você falou. Eu tenho meus gastos, eu tenho a internet que eu uso, eu tenho o telefone que eu pago. Você tem a anuidade da OAB. Eu tenho a anuidade da OAB. Se eu preciso ir fazer uma audiência, eu vou me arrumar. Eu tenho um gasto para me deslocar até ali. Você tem luz? Tem água, tem luz, tem tudo. Tem. Sabe? E tem o psicólogo, que às vezes a gente precisa, né, doutora? Psicólogo, psiquiatra, tem não tudo. Não é mesmo? Tem tudo. Mas, assim, hoje eu fico pensando, acho que o que mais me incomoda hoje ver é que eu percebo essa competição desenfreada que está entre os profissionais. Mas eu vou te dizer que essa competição, ela é até a página 2. É até a página 2. Você sabe por quê? Eu tinha essa visão até um determinado momento. Porque você fez uma observação muito precisa, Cris.
Falou, olha, o cliente, quando ele vem para barganhar honorários, ele não é um bom cliente. Não mesmo? Primeiro, porque não é aquela pessoa que vai trabalhar na confiança. Ele não vai falar a verdade, ele já vai querer te trocar. Não é aquele cliente que você vai ter aquele trabalho liso, sabe? Sim. Contínuo, né? Uhum. Então, já nem vai valer muito a pena você fazer aquele trabalho. E honorários por honorários, às vezes, também não vale a pena. Né? Com certeza. Na maioria das vezes não vale a pena. Não vale. Não vale a pena. É preciso, a gente tem que saber falar não muitas vezes. E não é nem em questão ao valor. Não. É todo o desgaste que você vai ter. Com certeza. É mais o desgaste do que... É muito mais o desgaste. Você sabe que é o desgaste e muitas vezes... os valores que estão envolvidos numa causa. Não vale a pena. Chegou para mim recentemente uma situação de um pai. Que engraçado, né? A gente está falando muito de direito de família. E quanto mais eu fujo, mais me aparece caso de família, né? Tá vendo? E surgiu um pai que ele está sendo executado por alimentos, né? Já tem mandado de prisão contra ele e tal. Ele me procurou, eu fiz uma estratégia, nossa, eu fiz uma estratégia linda. Depois no off eu gostaria de saber, Depois doutora. eu te conto no off, porque essa consultoria é de milhões, é de milhões, tá? Olha, assim, 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 tá bom. Aí vem a pergunta, né, mas o que você vem pagando? Porque às vezes o pai não paga em dinheiro, né, mas paga o colégio, paga convênio, né? E aí, não pago nada. Falei, bom, aí fica difícil, aí não tem defesa, não tem o que fazer. E eu recusei o caso. E eu virei para ele e falei assim, eu não quero o seu caso. Não quero o seu caso. Como você vai ajudar? Ele não está pagando nada. Não está pagando nada. Teria defesa? Teria. Paga as 3 últimas para revogar a ordem de prisão, pelo menos. Ao menos, né? Pelo menos. Fora todo o resto da consultoria, que depois eu te conto. Mas eu não quis, porque vai completamente contra os meus valores, contra o que eu acredito, contra o que eu penso, sabe? Falei, caramba, tem 2 filhos menores. Não interessa o que aconteceu durante a separação, não é em relação a ele e a ex-mulher. São os filhos. Ele não está pensando nessa menina, nesse menino, que sente uma falta tremenda. Ele tem uma vida e ele não está nem aí, não está nem preocupado com esse mandado de prisão. Ele vai viajar, ele tem uma vida tranquila, ele vai com o carro importado dele para cima e para baixo. Mas sabe por quê? Isso para mim não é admissível. Ó, aí a gente volta naquela questão quando eu falei do porquê que eu não quis seguir pro criminal, de não ter o perfil, sabe? E aí, voltando aqui pro direito de família, é uma dificuldade que muitas vezes a pessoa não entende. Você pensa, um processo de alimentos, não é algo urgente, não é algo essencial, é para manutenção daquela criança. É comida na boca da criança. Aí eu te faço uma pergunta. Faz sentido um processo de alimentos durar mais de 1 ano e meio? Imagina, dura 10, 15 anos. Eu tenho um processo que dura 15 anos. E aí, o que acontece? Esse processo de alimentos durou esse tempo todo. Quando você consegue uma audiência, você tem uma sentença... Você tem que ir para quê? Para um cumprimento de sentença, você chega numa execução, que é aqueles casos que eu te relatei no início da defensoria, processo que está tramitando desde 2019 e 2020. E aí você nunca resolve, porque o que era um valor inicial de R$3.000, você vai atualizando, paga um pouco, tira, atualiza, só vai aumentando, vira uma bola de neve. E aí, quando você acha bens para você conseguir a constrição daquele bem, é complicado, porque você tem que esperar o executado se manifestar. Você prova para o juiz, ó, tá aqui, ó. Eu fiz a pesquisa, ele tem 3 carros em nome dele. Você sabe que eu adoro ligar esse modo FBI? Eu gosto. Eu sou danada para achar as coisas. Isso eu adoro, é bom, não é legal? Te dá isso. Eu acho que talvez eu tenha continuado nessa
estou com o direito, não sei se vou continuar, é aquilo. Às vezes a gente faz planos, mas a vida tem outros propósitos pra gente, Exato. né? Tô estudando, voltou uma sementinha, aquela chamazinha Voltou de para prestar. Eu acho concurso? que ela nunca se apagou. Eu acho que talvez eu tenha colocado numa caixinha, guardada aqui num cantinho, e vai vindo. E é aquilo, o descobrir e o direito, o ser polícia, tem isso que eu entendi o que eu gosto, é de ajudar o outro. Então você é advogada, doutora, tenho que te falar. Mas o policial, ele também ajuda. Ele também, de forma, tá ajudando. Então, eu acabei assim, eu fiz o direito, eu tô ali, né, em cima do muro. Porque se eu caio pra cá, eu vou continuar fazendo uma coisa que eu Tá. gosto. Se eu caio pro outro, eu também vou fazer. Mas é o que eu falo, assim, o direito hoje, o que cansa muito é essa demora. É você... É que, assim, eu como mãe, como mulher, eu penso... Eu entrei para pedir alimentos para 2 crianças. E aí? Quando eu entrei, essa criança tinha X. Passou tanto, eu ainda não resolvi aquilo. Aí eu penso, eu tenho meu marido aqui, mas aquela pessoa não tem. Como que ela está vivendo? Então, é esse dilema, é essa angústia que a gente tem que aprender a separar. Pois é. E isso, você falou que você é uma pessoa espiritualizada, Sim. você é da Umbanda. Sim. Existem situações que cada pessoa tem que passar. Exato. Esse problema é ela quem tem que passar. Você é um meio para auxiliá-la. Sim. Entende? Entendo. Mas não é você que tem que passar por aquilo. A gente tem como auxiliar a pessoa, mas a gente tem limitações, sim. né? Isso eu aprendi a separar. Então, nós somos um meio, um auxílio, né? Mas nós não somos a solução da pessoa. Não. Essa é uma diferença fundamental que ajuda muito o nosso estado mental, Cris. Porque senão você enlouquece. Aí não tem verba para psicólogo que resolva. Não tem. Não tem aquele remedinho controlado Não que vai dar tem, jeito. não tem, não adianta. Mas você sabe que o que eu comecei a frequentar a Umbanda logo depois que eu terminei a faculdade, né? Você tá de brincadeira, Sim. que foi assim? Foi assim. Eu comecei logo. Eu sempre gostei do espiritualismo, sempre fui mais puxada para a parte do espiritismo, né? Eu gosto. E aí eu comecei a frequentar justamente quando eu estava mais precisando, porque eu estava naquele processo de estudar para a OAB, você começa a questionar a sua tudo. Capacidade. É verdade, né? A gente começa a se questionar tudo. E aí eu comecei aí. O que melhorou um pouco, ainda preciso mudar muito, que é aquilo, o caminho que a gente vai trilhando no profissional, seja no que for, ele, não importa o caminho, seja profissional, seja pessoal, seja espiritual, seja tô desligado, a gente sempre vai aprender alguma coisa. Sem dúvida. E quando a gente acha que está ajudando, a gente está sendo ajudado também. E é uma coisa que que melhorou muito, é isso, quando eu disse lá atrás para você, de parar de ver o outro como coitado. Ah, tá. Porque é uma coisa que eu escutei, sabe? Cada um passa pelo que precisa. Isso. E cuidado quando você ficar achando muito que o outro é um coitadinho, achar que ele é um coitado, que no final quem vai ser o coitado é você. Ah, é? Então, igual o Fernando falou uma coisa que eu vi quando ele veio aqui, é a questão do esporte, para ajudar nessa questão mental. No meu caso, o que ajuda muito nessa questão mental é o meu espiritual. Olha que interessante. Sabe? E, inclusive, o que eu aprendi, eu ajudei pessoas que estavam passando por um momento. Cheguei e falei assim, olha, doutora, se você não tivesse me falado aquilo naquele dia, eu não sei o que eu teria feito. Tamanho o meu desespero. Eu ia perguntar para você se você utiliza esse lado espiritual dentro da tua advocacia. Como que você faz e como que é isso para você?
eu não tenho problema em dizer pra ninguém qual é a minha religião. Lógico. Se pro outro que vai ouvir é um problema... É problema do outro, não é um seu. direito dele não querer. Mas, graças a Deus, eu vou te dizer uma coisa. Eu sou muito protegida. Eu tenho sorte, eu vejo as pessoas reclamando, eu vou no fórum, eu não consigo resolver as coisas. Eu vou lá e eu consigo resolver. Você sabe disso. Sabe? De chegar, a pessoa fazer um discurso e você querer matar a promotora que tá ali acabando com aquela mulher e com aquela criança. Ela tá assim porque ela é culpada. Não, doutora, a senhora tá certa, mas enfim, sair de lá e achar, eu não consegui o que eu precisava. E aí você, quando vê a decisão, você conseguiu mais do que você precisava. De chegar, a pessoa tá ali destratando o advogado que tá na sua frente. Você chega, boa tarde, eu tô precisando. Só um minutinho, doutora, vou buscar para você. Então, eu falo que eu tenho essa ajuda para mim e eu tenho, às vezes, da pessoa, porque eu tenho percebido que hoje as pessoas querem conversar. Às vezes, você tá num lugar, você tá correndo ali. Ontem eu fui ao fórum, como eu disse, meu filho estava me aguardando. Eu queria que fosse uma coisa rápida, porque eu queria ir para casa, já estava cansada também, e já era final de tarde. Eu estava lá esperando ela, olha, o chefe do cartório saiu, a senhora espera um pouquinho, mas pode ir ali na sala, ver se o assistente do juiz não está lá, porque teve audiência hoje. Eu voltei, comecei a conversar com a moça do cartório. Fiquei 10 minutos conversando, coisa aleatória. E aí eu parei e pensei, eu podia ter ido muito mais rápido? Podia, mas eu sei que aquela conversa fez bem para aquela pessoa. Eu entendi. Porque quando você eu entrei, aprendeu ela a escutar. A escutar. E eu falo muito, como vocês podem perceber, né, Lu? Mas o ouvir, às vezes, você ouvir o outro, às vezes você não está só ajudando o outro. Ele te traz alguma coisa que você está precisando ouvir. Então, hoje, o direito, ele tem isso. Você convive com todo tipo de pessoas. Todo tipo. Das melhores às piores. Isso é em qualquer profissão. Mas o direito, às vezes, ele nos dá acesso a certas coisas. Porque, às vezes, o cliente, quando ele vem para conversar com o médico, talvez ele omita certas coisas. Mas, quando ele vem falar com a gente como advogado, ele vem te buscar como profissional, pelo menos até agora, todos os que vieram até mim, eles se abriram. E isso ajudou, a ponto de falar, doutora, um dos casos da defensoria foi de violência doméstica. Ô, Cris, que eu ia te perguntar o seguinte. Os casos de família costumam, quando vai para o litigioso, quando não vai também não são muito agradáveis, né? Mas quando chega assim no litígio, são bem pesados. São. Como que você lida com isso, assim, você? Eu? Energeticamente, espiritualmente, porque teve um dia, eu vou contar para te exemplificar, tá? Teve um dia semana passada que eu marquei um café com uma cliente. Nossa, eu fiquei assim, olha, uns 10, 15, 20 minutos só ouvindo reclamação. Só. Lamúria, 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 lamúria. Mas foi, ó, tempo todo. E eu, tá, não, mas olha, tá, né, tentando contornar, ouvindo aquela história da empatia, de compreender e tal. Às vezes a gente xinga também outra pessoa. Que filho de uma boa mãe e tal. Não acredito, jura? E a pessoa dá. Eu fiquei exausta, eu cheguei em casa exaurida, eu falei, meu Deus, e agora? Eu fiquei sem saber o que fazer. Depois eu fui fazer outra... Como que você lida, assim, porque são casos que sugam a gente, né? Como que você lida com isso? Você tem que aprender a separar o que é energia do outro e o que é a sua. E como que você faz? Hoje, claro,
a religião também ela é um estudo. É. Então, eu tenho uma mãe de santo que nos orienta muito bem. Eu tenho uma espiritualidade que é maravilhosa. Então, assim, você aprende a ouvir. A gente chama muito... Hoje está muito em pauta a questão de blindar a energia, de jogar para o universo. E eu gosto disso. Eu sempre gostei dessa... Eu sou daquela que eu gosto da igreja, do padre, do pastor. Eu sigo padres, eu sigo pastores, eu sigo pai de santo. Eu gosto de pessoas que me agreguem. Que me agreguem valor, que me agreguem conhecimento, que me ajudem a ser melhor. Não que você segue todas essas pessoas. Não, que vai te ensinar algo. Não. É aquilo. Você ouve o que o outro tem a dizer e você traz o que realmente casa com você. Perfeito, exatamente. Porque o que é bom para você, o que você traz para sua vida 100%, não encaixa na minha. Porque nós somos diferentes. Então... assim, eu tenho essa coisa literalmente de fechar os meus chakras, que é por onde a gente recebe as energias. Eu gosto, eu faço esse trabalho. E de vez em quando um sal grosso. E eu frequento a casa, então eu tomo os meus passes, eu faço as minhas orações, eu acendo as minhas velas. Então, é todo esse preparo. E a pessoa tava assim, nossa, mas o católico, ele faz a mesma coisa quando ele vai à missa ao domingo. Quando ele assiste a uma missa no meio da semana, ele tá cuidando o quê? Do espiritual dele, do mental dele. Não, o católico também. Quando ele vai no também. culto, ele vai escutar a palavra do pastor, ele tá se cuidando. O meu cuidado espiritual é esse. Eu tomo meu passe, eu converso, eu faço as minhas orações, eu tomo os meus banhos, eu acendo incenso, eu defumo a minha casa. Eu gostei dessa de fechar os chakras. Isso eu aprendi com uma amiga, né? Ela aprendeu com alguém e me ensinou. Imagina que seu corpo tem um grande fecho. Adorei isso. Então, quando você chegar, você fala, eu não vou receber. Nada. E é aquilo. Eu entro nos lugares e eu falo, estou entrando com o que é meu e saio com o que é meu. Adorei. É sobre isso. Adorei, já vou fazer. Isso é para qualquer lugar. Porque... Isso aqui é o podcast, inclusive, para ensinar. Sabe por quê? Eu acho que advogado carrega muita coisa. Sim. Imagina um advogado criminalista que vai para um presídio, a delegacia. Não, são ambientes pesadíssimos. Pesados, entendeu? Você tá trabalhando com direito de família. São pessoas que estão ali se matando, querendo se matar, se odiando. É isso que eu não entendo. Eu falo, gente, a pessoa viveu 20 anos com a pessoa. Aí separa. Aí que você conhece a pessoa. Não, mas aí eu vou te falar uma coisa. O problema não é... A gente nunca vai conhecer ninguém. Você pode viver uma vida inteira com a pessoa, você nunca vai conhecê-la 100%. Sabe por quê? Nós não mostramos o outro 100% de que nós somos. Cris, você conhece o caráter da pessoa quando separa? Sim. Ou quando vai fazer inventário de parente? Porque as pessoas são movidas que é dinheiro. É ali que você sabe quem é quem. Isso não eu falo tem desde jeito. sempre. E não precisa ter muito, tá? Não! Coloca R$10 na mesa e fala... E é geralmente por pouco que o povo briga. Exato. E aí eu fico pensando... Um dia eu falo o seguinte... Eu fui fazer uma audiência de conciliação, a conciliadora depois até veio me falar, você não quer fazer um curso? Você conduziu ali de maneira muito... Porque eu falei, gente, vocês viveram esse tempo todo juntos. Não é possível que de 10 anos foi só... Vocês ficaram 10 anos vivendo só coisa ruim? Então, vocês dois têm problema. Porque quem quer passar 10 anos ao lado de uma pessoa vivendo só coisa ruim? Tiveram muitas coisas boas. Em um determinado momento, não deu certo. Vocês mudaram. Aí você vai jogar todo, mas só porque tem... É o que eu falo. Quando um casal se separa e não tem filhos, é uma coisa. Cada um segue seu caminho, vai viver a vida que segue, ok. Mas quando você tem filhos, e hoje eu falo filhos, né? A gente tem que também ver a questão do pet, porque a gente tem as pessoas hoje que escolheram ser mães e pais de pets. E a gente sabe que hoje tem demanda judicial para pet. Para pet, para pensão, para guarda. Então, assim,
Se você, desse relacionamento, você tem qualquer fruto, esquece você e o outro. Foca no fruto. Sabe? Aí você entra em outra questão de violência, feminicídio. Que isso? As pessoas são donas da outra? Vira uma bola de neve gigantesca. As pessoas sempre enlouqueceram, sempre. Sempre. E vão continuar Sempre. piorando. Não tem jeito. Uma quer educar a outra depois que se separa, é uma queda de braço, é uma baixaria sem fim. Caso de família sempre me traumatizou. É porque a gente nunca espera passar por aquilo. Tem pessoas que vivenciam as situações nas quais ela atua. Tem pessoas que passaram, presenciaram relacionamentos difíceis, mas ainda assim é o que eu falo. Ninguém é dono de ninguém. Não. Sabe? E voltando na questão da energia, como dizem, não sei se você já viu na internet. Ai, quando você estiver aí de cima, olhe por mim. Não olhe, porque eu não quero nem saber de quem tá aqui embaixo mais. Tá? Ah, não sei o quê. Sabe por que hoje as pessoas estão assim? Sabe por que as pessoas, eu pelo menos não quero brigar, mas eu não tô brigando. Você falou, já fui muito assim, de bater na mesa. Agora eu não sou mais, não. Eu tô naquela, não quero criar karma com ninguém. Verdade. Então, o coleguinha não quer mais, deixa seguir. Tá, gente, mas por favor, né? Ninguém é um bom samaritano que vai ficar aguentando tudo calado e não vai responder. Todo mundo tem o direito de se defender. E não sou eu que tô dizendo, tá na lei, tá? Legítima defesa, você tem direito de procurar se a pessoa te atacou, te injuriou, te caluniou. Isso é ok. Mas eu fico pensando assim, na área que eu mais atuo, então eu fico vendo... a pessoa vive uma vida, ela postando que ama, foto, viajando, separou, aí já acabou tudo. Falou em dividir bens, acabou tudo. Sabe? É aquilo, a mulher, ela não trabalhava. Ah, não, quem que criou as crianças enquanto você estava fora trabalhando? Tem um filme muito legal. É um filme francês. SOS, a mamãe tirou férias. Ah, maravilhoso. É maravilhoso, é maravilhoso. Porque a mulher nunca faz nada dentro de casa. Nunca faz nada. Saia. E o marido fala assim, eu trocaria de lugar muito fácil com você. Porque você não faz nada, olha, das 9 até as 4:30 da tarde, que é o horário que as crianças estão na escola. É só você se programar. Ela, é? E ela resolve tirar, então, 10 dias de férias, que ela está na França, então ela vai para Mykonos, na Grécia. Esse homem, gente, logo no primeiro dia, ele só se lascou. É muito bom, é maravilhoso. Fica a dica aqui para quem quer ver. Não, me sabe o que eu fico pensando? Isso seria uma boa ideia, né? A gente trocar de lugar com o cliente. Não, mas aí o cliente não vai saber nada, coitado. Mas não, aí o cliente não sabe. Tem cliente que chega para você com a solução. Não, doutora, eu vi, é assim, ó, a senhora vai fazer isso, isso e isso aqui, Então, mas cliente que chega assim, eu tenho cliente assim. Porque já foi falar com outro advogado antes, Não, né? mas aí tem cliente que chega. Tem o cliente do Google. Ai, o Google. Tem cliente do Google. Quando o cliente chega assim do Google, que fala que googleou a solução, eu mostro porque não é bem assim. Eu mostro. Falo, olha, o teu caso não é bem assim por causa desse detalhe. Ah, é verdade, doutor. Os detalhes, né? São os detalhes. Aí a pessoa, eu coloco o pé no chão da pessoa, sabe? Eu falo, não é bem assim. Mas, se você não estiver confortável com o que eu estou dizendo, se não acreditar, fique à vontade. É a frase, fique à vontade. Aí é a hora que você desarma. Essa frase tem um efeito muito Fique positivo. À vontade, fique à vontade. Eu não passo mais nervoso, eu não fico mais assim não, viu, Cris? Antes eu ficava, agora eu não fico não. Como digo para meus amigos, eu tô medicada, então tá mais fácil agora. Minha medicina, você sabe que é o esporte, então meu negócio é a luta, o teu é a religião. Eu achei sensacional. Pois é sobre porque isso. A gente precisa ter sempre um ponto de equilíbrio, né? Sim, eu lembro que eu assisti o Dr. Fernando falando e é sobre isso. E hoje, inclusive, meu marido comentou, você precisa ter alguma coisa para você desestressar. Eu amo ler, eu gosto, eu leio bastante. Só que eu sou uma pessoa que eu sou muito ansiosa, então eu começo a ler um livro... A minha vida acaba enquanto eu não termino. Porque, normal. E eu sou aquela, eu não quero saber o final. Eu quero saber como que chegou naquele final. Porque eu gosto
de ver desenvolvendo a história, né? E mesmo quando você está estudando, você começa estudando aqui um assunto, daí a pouco você fala, nossa, caramba, aqui é o processo. Eu gosto de saber É a jornada. Então, ele falou, você precisa arrumar alguma coisa para você desestressar. Eu falei, mas ler? Ele falou, não, a leitura já está te deixando estressado. Você fica ansiosa querendo saber o fim. Eu falei, É porque a leitura é boa. não é? Quando a leitura é boa, a gente quer saber logo o final. Mas aí, hoje eu falo, se você me perguntar, acho que o meu ponto de equilíbrio é quando eu tô na minha casa, quando tá acontecendo os trabalhos, é quando a gente recebe, e é isso, o direito traz isso pra gente, assim como a religião. É quando a pessoa chega pra você e fala, doutora, muito obrigada, porque você me ajudou. Sabe uma coisa que é interessante, Cris, que eu reparei? Você fala o direito e não a advocacia. É, verdade. Você fala o direito, você ainda tem o direito e não a atividade da advocacia dentro de você. Talvez eu não seja tão advogada assim. Você é 1000% advogada. Eu tenho uma notícia para te dar. Ai, meu Deus. Acho que eu não vou prestar concurso. Não, você vai prestar. Eu vou dizer, você vai prestar concurso. Você pode até seguir a carreira, mas você é advogada na sua essência. Obrigada. E quem vai assistir esse podcast vai concordar com o que eu estou dizendo, porque você é advogada. E eu vou elogiar o seu podcast primeiro, porque de verdade, quando você me chamou para vir, eu me senti extremamente orgulhosa. E eu falei assim, não, porque você pode perguntar para todos os seus alunos, você era aquela que assim... Aliás, gente, ó, no dia do nosso Bota Fora, ela não gostou que a gente estourou uns papelzinhos nela, lembra? Não, Foi não por causa do era barulho papel. porque você estava dando aula. Não era papel. Eu vou falar aqui. Não era papel. Foi porque bateram na porta? Não, era espuma. Ah, verdade, teve umas espumas. Se fosse só papel, tudo bem. Mas era uma espuma química que eu odeio desde que eu nasci. Ah, então tem um contexto. Tem um contexto. E no dia que vocês fizeram o Bota Fora, que era o dia do apitaço Isso. e tal, eu vou contar. Porque na faculdade vocês tinham aquele ritual de fazer o apitaço, de entrar na sala e comemorar. Isso. Eu não tenho... Eu sou super a favor da comemoração, extravasar, ainda bem. Chegamos né? ao final vivos. Vivos e tal. Eu fazia trote também na faculdade. Tô super a favor. O que eu sou contra é esse negócio de jogar coisa e pintar as pessoas. Ah, tá. Né? E aí tinha essa porcaria dessa espuma e pintava e tal. Imagina eu com meu terno Armani, meu cabelo de milhões, loira, que custa uma fortuna manter o loiro. Com certeza. Eu na sala de... Você acha que eu ia me submeter a esse tipo? Para mim aquilo é uma agressão. Eu falo, gente, eu curso... Aí... No dia seguinte, eu era taxada como a chata, a fresca, que não topava. O coordenador topou. Quem é você? A professora de empresarial, que é a matéria que ninguém gostava, que não topava. Aí eu dei o sermão da 60ª na turma. Eu falei, gente, vocês são estudantes de direito. Vocês sabem que isso não pode, né? Não, isso é verdade. Não dá, vocês têm que se manter, porque a gente faz parte aqui de uma elite intelectual, da faculdade, da sociedade, né? Tem que manter, Ah, professora, eu quero celebrar. Eu falei, deve celebrar. A turma seguinte tinha um músico. E eles, então, foram cantando música nas salas de aula. Ah. Celebraram, aí acabou esse negócio de espuma. Para minha felicidade, para minha paz. Eu falei, nunca mais esse negócio de espuma, pelo amor de Deus. Uma vez eu fui para um carnaval e tinha essa espuma. Veio um molequinho querer tacar espuma, eu saí na mão. Não era só bater na mesa, gente. Não, por isso que eu fui para a luta, para controlar esse tipo de coisa também. A luta me ajudou muito, muito mesmo. Você tem disciplina, né? Quando você... Eu penso assim, quando você pratica algo que pode potencializar a força que você tem, é quando você mais aprende a controlar. Com certeza. Então, você sabe do poder que você tem. Você controla. Então, você controla. Eu
acho que uma força que eu tenho é o falar. Porque eu posso machucar batendo, mas eu acho que com a palavra eu consigo ferir muito mais. Ah, com a palavra a gente fere muito Sim, mais. porque um tapa, ele vai passar ali, a pessoa não vai esquecer. Mas eu falo que é o que eu sempre. A palavra não volta. Eu tenho muito cuidado com o que eu vou falar para os meus filhos, o que eu falo para eles. Porque às vezes você fala uma coisa e aquilo ali, ele muda totalmente a vida daquela criança. É verdade. Sabe? Você pode mudar o modo que ela vê o mundo. Você pode criar traumas. Nossa, que exagero. Não, não é exagero. Você cria traumas. Nós tivemos os nossos traumas. É que hoje a gente vê falando muito de bullying, tratando muito essas questões, mas eu fico pensando, na nossa época, a gente passava por coisas inimagináveis. Ah, por que você percebeu isso agora? Quando você começa a fazer terapia. Você fala, mas aquilo ali não me machucou. Não, machucou sim. Machucou e muito. Só que eu falo que, eu vou te dizer, eu tenho começado a reparar que a nossa geração, da minha geração para trás, nós somos sobreviventes. Total. Porque, gente, eu fico pensando, hoje você usa um cinto de segurança. Antigamente meu pai colocava a gente até no porta-mala do carro para andar, gente. Com um monte de molecada. As pessoas bebiam e dirigiam. Você ia para um restaurante, você fumava enquanto o outro estava comendo do seu lado. Eu gosto de todas as mudanças? Gosto. Mas aí eu fico pensando, hoje a gente se policia tanto para falar com o outro que tá difícil até para você falar para ajudar. Ô, Cris, aproveitando esse gancho de mudança, a gente teve aqui um bate-papo outro dia de mudança. Você que é da área de família, você já teve algum caso aí de trisal? Não, ainda não. Não. Eu vou te falar bem assim o que eu acho. Quero saber. Vai fazer feliz para aquelas pessoas? Em termos patrimoniais, assim, você já se deparou com alguma questão dessa? Não. Não, de verdade não. Acabou acontecendo não de trisal, mas de um cliente que a mãe faleceu há mais de 50 anos atrás. E aí, quando foi fazer um inventário agora, tem uns 2 anos isso, e quando foi fazer a divisão de bem, não fui eu que fiz, eu peguei o Negócio andando. o negócio andando, mas foi de um outro processo, mas que eu tive acesso ao inventário, que foi uma dissolução de condomínio. E a mãe entrou na partilha de bens. Então, eles tiveram, que eram os filhos do primeiro casamento, tiveram um percentual maior dos bens, porque quando ela morreu e eles eram casados, não tinha, o pai casou depois com essa outra mulher, e não tinham feito o inventário da falecida. Ah, da anterior. Aí Quer dizer, não era trisal, não era, mas aí o que acontece? Como ela tem direito se ela morreu há 50 anos atrás e a gente ainda nem estava. Mas aí foi um inventário bem trabalhoso. Entendi. Mas assim, de trisal realmente não peguei. Mas é aquilo, se está sendo reconhecido, é porque não está difícil provar quem tem direito ao quê? Vai o quê? Dividir para 3? É porque é alguma que talvez aconteça aí, é algo que é um fenômeno social. A gente estava discutindo isso aqui outro dia no podcast. Eu não lembro com quem que foi que a gente estava falando sobre isso. Acho que foi com o seu Rubens, com o Dr. Rubens, que ele já se deparou com essa questão de poligamia de alguns imigrantes e que tá na moda trisal, né? Vai rolar, daqui a pouco vai parar no judiciário, por isso que eu tô te perguntando. Eu não sei nem se o trisal vai progredir muito, porque agora a gente tem a questão do relacionamento aberto, né? Aí como fica? A outra vai ter que ficar quanto tempo com você para participar daquilo ali? Ah, mas o aberto é aleatório, né? Ah, mas tem gente que não é tão aleatório assim, não. Aí eu já conheço. Aberto permanente? Tem uma pessoa... Aí não é trisal, é quíntuplo. Tá um negócio... Eu vou te ser bem, eu acho que hoje tá... Eu tô por fora disso aí. Ai, Elô, as coisas estão andando e eu vou te falar, eu acho que, assim, na minha opinião, eu acho que talvez as pessoas hoje, elas,
para não serem taxadas de erradas, de infiel. Então você fala, vamos rotular e cada um faz. Você vê hoje que a família está ficando em segundo plano, né? Não que eu seja quadrada a esse Careta. ponto, careta de achar que tem que ser só de um jeito. Na minha cabeça, o que funciona te faz feliz? Não está prejudicando o outro? Vá. É Vá. verdade. Vá. É aquilo. Olhando como advogada, futuros clientes. Vamos estudar. É uma coisa que vai ser amadurecida e a gente vê que está acontecendo. Vamos ver no que vai dar. Mas será que isso é uma moda? Será que vai pegar? Não sei te dizer. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. E olha, vai ser interessante em termos patrimoniais, o que vai acontecer. Isso eu quero saber, eu tô acompanhando, até em termos previdenciários. Exatamente. Porque como vai ficar? Quem fica com a pensão? Ou vai dividir? 50% para cada? Vai seccionar. E aí, em questão, quando tem filhos? Quem vai ficar com quem? Como que vai ser a guarda? Entende? Eu acho que eu ainda não entendi. Então, mas eu vou te ser bem sincera. Eu sou jurássica ainda para entender. Eu acho que nem as pessoas que estão convivendo nessa situação, porque assim, ninguém começa um relacionamento, seja com 1, 2 ou 3, para separar. Lógico que não. Então, é aquilo. A beleza do direito é isso. A gente vai se adaptando. A gente não tinha aquilo dos costumes. Às vezes não está na lei, mas é um costume que implicitamente virou lei. Não, o costume é uma fonte do direito. Só que às vezes nem sempre o direito vai cuidar de tudo. Às vezes o costume vai ter que ser levado em conta. E talvez até alguém realmente ter uma lei que trate sobre o trisal ou o poliamor, sei lá. Poliamor, o poliamor. Então, é aquilo, conforme a situação. Acho que o direito é muito disso, né? As situações vão aparecendo e você vai... Não, o direito primeiro surgem as situações e depois o legislador vai adaptando a situação para poder... Agora, hoje fica difícil porque a nossa visão de mundo é muito mais... É diferente, é passado. Exato. Nunca é futuro. Não. Nunca é futuro. E assim, por mais que... Gente, ninguém é 100% liberal. Cada um de nós tem as coisas, aquilo que você falou, os nossos princípios. Sim. Mas eu cheguei no nível que eu falo para as pessoas, é uma coisa que eu sempre falei. Eu não quero que ninguém me ame. Eu quero que me respeite. É o mais difícil de tudo. Mas aí, quando você respeita alguém, você não quebra ainda mais nos dias atuais, Cris, é o mais difícil de tudo. E sabe o que é? Hoje a gente está muito, as pessoas estão batendo muito numa tecla, Elo, de você tem que aceitar. Ninguém tem que aceitar nada. Você tem que respeitar. É o mais difícil de tudo. Mas aí é o que eu falo, Elo, eu tenho amigos, a gente conversa muito sobre tudo, sabe? Sobre temas polêmicos. E é o que eu falo, é assim, na vida você tem as pessoas com as quais você convive e as pessoas com que você vive. Viver é quem tá da porta da rua para dentro da minha casa. É verdade. Essas eu escolho. Mas as pessoas que eu convivo, que é da minha porta para fora, a essa só me cabe respeitar. Eu não preciso aceitar a escolha do coleguinha. Eu vou respeitar. E vou respeitar e digo mais. Se precisar brigar para defender aquela pessoa dentro do que ela entende ser o direito dela, eu vou fazer. Tô falando que você é advogada? Eu agora vou ficar com isso na Eu tô falando que você é advogada, doutora Cristiane. E aí, então eu vou te falar, se você tivesse que escolher 3 palavras para essa advocacia que você acha que você não é advogada, mas você é... Que palavras você escolheria? O respeito acima de tudo. Certo. Caráter. E empatia. E a advocacia tá valendo a pena?
Olha, a advocacia vale a pena porque eu tenho essas 3 coisas comigo. Então, é aquilo que a gente conversou. E é o que eu falo. Hoje eu tô tentando fazer o quê? Não é sobre o outro, é sobre mim. Uhum. Então, assim, acontece alguma coisa aqui, eu fico muito fula da vida. Eu quero matar, eu cometo, assim, meu réu primário eu já gastei... Na cabeça várias vezes. Várias vezes. Outro dia até disse, acho que o réu primário é um pouco subestimado. Mas, enfim, Cris, perdão. Mas depois eu falo, peraí. Porque é uma coisa que a espiritualidade me trouxe. Às vezes, quase sempre, quando a gente tá muito propensa a criticar, a julgar, falar que fulano... Para e pensa se você não tá se vendo nas falhas do outro. Verdade. E aí, quando eu falo que o direito precisa de empatia, é olhar para o outro. Eu não preciso pegar esta causa para mim. Igual você pegou a causa do cliente, você falou, não me compensa. Eu posso ter empatia com a história dele, mas eu posso dizer, não, nesse momento, este dinheiro não paga o emocional que eu vou ter que despender para tratar daquilo ali. Exatamente. Olha, e com esse ensinamento da doutora Cristiane de que a advocacia vale a pena porque ela faz por ela, não pelo outro. Encerramos esse episódio. Você curtiu? Dá um like, compartilha e até o próximo episódio do Advocacia Limitada. Cris, muito obrigada. Eu que agradeço, Elô. Foi muito bom. Foi um prazer estar aqui com você, viu?